noite a todos. Estamos começando mais um Ligado em Saúde e o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E para explicar para a gente o que é esse transtorno, nós estamos com a psiquiatra e especialista em transtornos mentais, doutora Elaine Coimbra, com a psicóloga Michele Alves, a enfermeira Evelyn de Souza e trouxeram com elas a paciente Nayara de Paula Sabino. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite. Doutora Elaine, explica pra gente o que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Claro. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma alteração no circuito cerebral, onde a pessoa vai ter vários pensamentos compulsivos e muitas vezes obsessivos. Algumas manias fazem até bem para o ser humano, pois ajuda ele a ser mais organizado. Tipo assim, você deixar os sapatos alinhados, não deixar os cremes, os perfumes desorganizados. Isso ajuda muito a pessoa a ser organizada. Mas a partir do momento que essas manias começam a extrapolar o normal, considerado normal, a gente dá o diagnóstico de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente precisa de 3 conceitos. O primeiro é o tempo que a pessoa leva fazendo essas manias, que são, para a pessoa que tem o transtorno, no mínimo 2 horas por dia ela fica por conta dessas manias. A segunda coisa é o sofrimento dela dela saber que isso é uma coisa ruim, que não tem necessidade dela fazer, mas ela não consegue se segurar e faz as mesmas coisas repetidamente. E o terceiro é quando começa a atrapalhar a sua saúde, o seu convívio social, a sua interação com a sociedade. Eu trouxe uma imagem de um centro de apoio em São Paulo que vai ajudar a gente a entender como que funciona o cérebro da pessoa que tem o TOC. Essa imagem da FAPESP dá para vocês entenderem perfeitamente como que é a imagem de um cérebro de uma pessoa que tem o TOC. Nessa parte roxa, onde vocês estão vendo, é onde que fica o tálamo. O tálamo, ele indica para o cérebro e para o corpo que existe um perigo. Ele dá um alerta para o cérebro. Já nessa parte azul, que é onde que ela fica mais localizada atrás dos olhos, que é o córtex órbito-frontal, ele pensa e decide se esse alerta precisa de uma reação. Na pessoa que tem TOC, esse circuito tem um déficit, aonde o tálamo ele mostra para o córtex que tem um alerta, mas o córtex não consegue impedir que a pessoa faça a reação, ou seja, o córtex não impede a pessoa de fazer aquela repetição, aquela atividade excessiva, aquela compulsão. Bom, o tratamento para quem tem o transtorno obsessivo compulsivo são vários tipos de tratamento, eles são diferentes. E cada tratamento atua numa área específica. A gente tem o tratamento medicamentoso, que atua em áreas profundas, ele vai remodelando estruturas dos núcleos da base. A gente pode ver aí na imagem que é esse na parte vermelha. A gente tem também a terapia comportamental, que ela age no córtex, ajudando a controlar os movimentos excessivos e desnecessários, que é onde o psicólogo vai aconselhar, conversar bastante com o paciente e vai ajudar ele a controlar as atividades excessivas que ele faz. Ele continua tendo os pensamentos, mas consegue controlar e fazer menos vezes esses movimentos desnecessários. A gente tem também a radiocirurgia, que é usada em casos mais extremos. Ela potencializa os efeitos dos remédios e da psicoterapia. O compulsivo, ele acomete em média 2% da população brasileira. Algumas pessoas conseguem conviver com o transtorno porque é de uma forma mais moderada. A pessoa tem uma forma diferente de lidar com certas situações e tem poucas manias e poucas obsessões. Então ela consegue viver de uma forma normalmente. Eu trouxe também uma imagem de um exame que chama PET scan. Esse exame, ele mostra o metabolismo de glicose no cérebro. Aí está mostrando o córtex órbito frontal. Ele está medindo o metabolismo de glicose. A parte amarela é a parte onde está mais ativado. Vocês podem ver que na imagem
onde que está bem mais amarelado é a pessoa que tem o transtorno. Essa parte do cérebro fica bem mais ativada, bem mais em alerta. E a outra é uma imagem que não está tanto com sinais e é considerado normal. Hoje, o TOC é um transtorno mental muito acometido nos brasileiros. Entre 1 a 40 pessoas que sofrem desse transtorno. Em média, existem 2 milhões de pessoas com o TOC. Os sintomas do TOC podem ser leves, graves e até incapacitantes. Os sintomas podem acontecer em adolescentes e adultos, que são os mais comuns de aparecerem os sintomas do transtorno, mas também pode acontecer em crianças. O tratamento, em cerca de 70% de pacientes, consegue reduzir os sintomas e 30% apenas conseguem eliminar os sintomas totalmente da doença. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Evelyn, você como coordenadora do CAPS, explica pra gente como funciona o atendimento para o paciente que procura o CAPS. O CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular a sua integração social e familiar, oferecendo apoio médico e psicológico. É aberto à população, no entanto, a forma mais comum de encaminhamento é através da atenção primária, ou seja, da estratégia de saúde da família. Por isso, a importância de integrar a saúde mental na estratégia de saúde da família, capacitando toda a equipe. Nós convidamos a paciente Nayara porque o caso dela é muito claro dessa integração entre ESF e CAPS, pois ela foi a uma UBS mais próxima de sua residência e na triagem a enfermeira verificou que havia uma possível indicação para o transtorno mental e a encaminhou ao CAPS. No CAPS foi feita uma avaliação por uma enfermeira, onde ela verificou e constatou a indicação do diagnóstico do TOC, encaminhando ela para o tratamento específico, que no caso da Nayara foi o encaminhamento com a psicóloga. No campo da enfermagem, os cuidados que tivemos com a Nayara são os mesmos cuidados que temos com todos os pacientes, que é o acolhimento, a escuta, o treinamento e a capacitação da equipe. Quem pode nos explicar melhor sobre como foi o tratamento da Nayara é a psicóloga Michele Alves, que trabalha conosco e faz parte da nossa equipe. A função do psicólogo no CAPS é receber o indivíduo, fazer avaliação psicológica para diagnosticar qual transtorno mental que ele apresenta. No caso da Nayara, eu diagnostiquei o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Realizei algumas sessões de terapia comportamental, que é a conversa, que é tentar fazer que ela modifique essa obsessão, que ela comece a parar, que ela entenda que não há necessidade disso. Porém, a Nayara já estava em um caso mais avançado, então eu tive que encaminhá-la para a nossa psiquiatra do CAPS, a doutora Elaine. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, mas parecia normal, como se fosse uma maneira estranha de um adolescente. Mas com o passar do tempo, aquilo foi ficando insuportável para as pessoas que conviviam comigo. Eu tinha uma mania, se eu colocava alguma coisa alinhada ali no lugar e alguém tirasse, eu me irritava muito com aquilo. E, isso incomodava as pessoas que conviviam comigo. E só que eu mesma não notava, eu achava que eu era perfeccionista demais. E as pessoas não compreendiam que o meu modo de agir não era o que eu queria, né? E quando eu estava na casa de algum amigo, eu tinha uma mania assim de, quando eu fosse comer alguma coisa, eu pegava, eu lavava várias vezes o copo, ou então o alimento. E isso ofendia as pessoas e deixava desconfortáveis de ficar perto de mim. Quando eu ia sair, eu demorava muito para arrumar. Tinha mania de ficar rezando toda hora para sair, achando que aquilo ia me proteger de algo ruim que acontecesse comigo na rua. E, e o meu jeito de alimentar também, eu tive até anemia, porque eu não conseguia me alimentar direito por achar que aquele alimento estava muito sujo. Aí eu deixava de comer por isso. Minhas mãos ficaram feridas de tanto lavar, começou a irritar por causa de produtos, né, para lavar a mão.
E eu tive que parar os meus estudos, porque as minhas manias ocupavam muito o meu tempo. Que eu demorava muito para fazer as coisas. O que uma pessoa normal fazia, tipo assim, com 5 minutos eu não conseguia. Porque eu tinha aquela mania de lavar a mão, em tudo que eu mexesse eu queria lavar a mão. Tudo que eu ia comer estava sujo para mim. Eu ouvia tipo assim, uma voz, ainda não tá limpa. Você tem que lavar de novo. E eu ia e lavava. Aí isso foi estragando tudo. Tipo assim, o foco que eu tinha nos estudos eu não tinha mais. Por causa daqueles transtornos que estavam acontecendo comigo. E com isso eu fui perdendo amizades, perdi um relacionamento de anos, e aquilo só foi piorando a minha situação. Então, aos 21 anos, eu resolvi procurar uma unidade de saúde para procurar ajuda. E hoje em dia, com o tratamento, consigo levar a minha vida normal, trabalhar, sair, namorar, só que ainda continuo com algumas manias especiais. Nayara, além dos sintomas citados, tem mais alguma obsessão por algum objeto, alguma coisa? Tenho sim, tem alguns objetos do passado que eu não consigo me desfazer deles. E você pode tá falando pra gente sobre esses objetos? Eu até trouxe eles para mostrar. Ah, que ótimo, você pode estar mostrando então, né? Foi ex-namorado. E só de imaginar de jogar ela fora, eu sinto uma dor muito forte, então eu não jogo. Vou continuar com elas enquanto eu não consigo me livrar delas. E esses ursos eu ganhei quando eu era criança. E só de imaginar que eles não estão comigo no quarto, eu acho que eu vou morrer. Eu sinto uma coisa por eles, assim, que como se eles me protegessem. Os vidros de perfume, eu tenho vários em casa, eu só trouxe esses. Eu guardo vidros vazios que eu acho que eu posso precisar depois. Eu não consigo me livrar deles também. E agora nós vamos para as perguntas dos internautas. Doutora, eu gostaria de saber quais são os tipos mais comuns de toque. Então, o tipo de transtorno obsessivo compulsivo mais comum é o que a pessoa se incomoda com sujeira. É o transtorno em que ela evita pegar em coisas sujas, lava muitas vezes a mão, evita banheiros públicos porque acha que está contaminado. Esse é um dos casos de toque que são mais comuns aqui no Brasil. Saber se o tratamento no CAPS tem algum custo. De acordo com a portaria 336 de 2002, o CAPS integrou ao Sistema Único de Saúde. Então, por esse motivo, ele é totalmente gratuito. Michele, você pode esclarecer uma dúvida minha? Porque eu tô aqui pensando e eu tenho isso de ficar organizando canetas por cores, preta junto com preta, vermelha e, né, eu queria saber se isso é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Toque. Essas ações suas, elas interferem no seu cotidiano, atrapalham a sua convivência com alguém? Não interfere, mas eu sempre organizo, sempre fico organizando assim no dia a dia. Não, então não é considerado um toque, porque o toque é considerado a partir do momento que ele começa a atrapalhar o cotidiano do paciente. No seu caso, é realmente uma mania mesmo que você tem por separar as canetas por cores. Entendi. Muito obrigada, viu? Bom, gente, então por hoje é só. Nós estamos finalizando o nosso programa e eu agradeço as meninas, a doutora Elaine Coimbra, a psicóloga Michele, a enfermeira Evelyn e também a nossa convidada Nayara. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Quem pode nos explicar melhor sobre como foi o tratamento? Sobre como... Vai. Começou quando eu tinha 12 anos, que eu tinha uns comportamentos estranhos de... Ai, esqueci tudo. O que a gente podia fazer? Ah, não acredito que você tá mandando fazer. Vai dar não. Lojinha, você... Olha, eu tô aqui pensando e... O microfone meio da perna. Por isso que eu sou...
Vamos, mãe. Agora todo mundo vai rir. De acordo com a portaria 366, é 336, esqueci só um momento. Depois responder por último. Você falou errado. Era pra você falar. Depois responder por último. Você falou errado. Era pra você falar. Boa noite, doutora Elaine. Desculpa. Pode ser taiada. Vai, gente, de novo. Desculpa, eu tô esperando você acabar. Vai, gente. Boa noite, doutora Elaine. Boa noite. Doutora Elaine, explica pra gente. Calma, Foi tá eu. quase. Tá quase. Vai, agora vamos esperar pra Eu tava segurando o riso o tempo, você viu, né? 1, 2, 3 e... Boa noite, doutora Elaine. Te apaga aqui na minha. Boa noite, doutora Elaine. O quê? O quê? O que tá de errado? Eu falei pra não falar. Eu falei pra não falar que eu ia rir. O quê? Ai, gente, não. Olha pra Michelle, olha pra Laudiene. Olha pra Laudiene. Eu acho que eu tô sem sono. Eu posso não olhar pra Laudiene? Não. Ela tá Olha pra falando mim. assim, olha. Ah, é, filha. Olha eu, Michelle. Tá bom, vai, gente. Boa noite, doutora Elaine. Doutora... O inferno! Caceta! Aqui, Começa começa Eu tô rindo dela me chamar de doutora. Começa de novo ali, Michelle. Senão... Olha ela que mais fala. Vai, Eu vou Tia, ter que vai. ir. pra outro dia. Tá bom, vai. Não. Fala, Laudi. Com as minhas assim? Não dá. Aqui tá com mais pressa. Peraí, vamos, vai, peraí. Agora eu Bora vou lá. conseguir, mano. Olha lá. Peraí, deixa eu só respirar. Vamos. Eu tô precisando de aquele um pouco. Ah, é aqui, tá vendo? É aqui o carro. Não,